Oi, boa noite. Boa noite, Kátia, Maciene, a Bruna, a Tia Neuza. Bom, então, é a minha primeira live, né? Já fazia um tempinho que eu queria fazer uma live. E aí eu resolvi fazer essa minha primeira live aqui nesse perfil. Boa noite. Então eu quero dar boa noite para vocês que resolveram me assistir, né? Tiveram curiosidade, interesse de saber mais sobre o tema. E vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim, né? Bom, se alguém não estiver ouvindo, sinaliza aí. Mas, então, vamos ao tema de hoje, né? Irreversibilidades ou plasticidade na sexualidade humana, né? Quando a gente pensa em algo que é irreversível, se trata de algo que está estático e não pode ser mudado, que não pode ser transformado, né? E aí tá a crítica, né, ao vídeo de que eu fiz ali o Reels, né? De que, será que uma forma de satisfação humana, algo da personalidade de alguém pode ser mudado? E aí, quando a gente para pensar nesse ponto, a gente vai, primeiro, né, vai pensar no conceito de resiliência, né, que é um conceito de que eu discordo, né, no sentido de que quando a gente muda, a gente não consegue voltar ao estado anterior, mas a gente pode inventar novas possibilidades a partir daquilo que foi mudado, a partir dessa nova experiência de que a gente experienciou e viveu, né? E aí, trazendo para a sexualidade, se trata da mesma questão. Alguém discorda comigo? Porque quando a gente pensa em diversos transtornos, por exemplo, quando a gente fala sobre um transtorno alimentar, a gente fala sobre um transtorno que envolve um toque, com certeza esses transtornos, eles podem sim ser reversíveis. E por que um hábito sexual também não pode ser mudado, né? O que vocês acham? Será que é assim? Será que quando eu experimento algo pela primeira vez, aquilo passa a ser altamente viciante e eu não consigo deixar de gostar daquilo? E aí a gente vem com esse pensamento de que a gente vem de uma cultura que sempre reprimiu muito alguns temas, né? Então, por exemplo, a sexualidade é um desses principais tabus, né? O que é um tabu? Um tabu é quando aquele tema ele se torna desconfortável e de alguma forma as pessoas não querem falar sobre aquele tema, porque é um tema que é proibido, que não se pode falar. Então hoje a gente ainda existe o tabu da sexualidade, embora ele venha sendo quebrado. O tabu do dinheiro, né? Quando se pergunta quanto tu recebe, qual é o teu salário? Então as pessoas às vezes também têm esse tabu de falar sobre esses assuntos que são mais delicados. Então, além da sexualidade ela ser um tabu, ela foi muito reprimida, né? E por muito tempo, né? E por isso a gente
vem com esse pensamento de que, por exemplo, se você souber sobre sexo, você vai querer fazer, né? Então, se você experimenta determinada prática, você vai se viciar daquilo, porque é impossível tu voltar a ter uma relação como antes. E a gente sabe que não é assim, que existe uma diversidade muito grande de desejos, de gostos, de personalidades. Então, aquilo que me atrai, aquilo que eu observo e aquilo me chama a atenção, ou aquilo que eu acho que é algo que me traz nojo, que me traz repulsa, ou que me traz alegria, vai ser diferente para cada pessoa. Então, não é um ato isolado que vai se tornar algo altamente viciante para uma pessoa, né? Assim como o álcool, algumas pessoas experimentam o álcool, mas não cria essa fixação, né? Não usa o álcool como uma forma de tamponar algum vazio ou algo do tipo. E algumas pessoas vão se fixar ao álcool para lidar com alguma questão da área psicológica. E assim também é com a sexualidade, né? Então aqui nessa live a gente não tá para dizer se determinada prática sexual ou formato de relacionamento vai ser certo ou vai ser errado de um ponto de vista particular de cada um. Mas a gente vai estar pensando no ponto de vista psicológico, né? Que é o que se propõe aqui, né? Pensar essa singularidade. Mas então, o que é então algo plástico? Né? Algo plástico é algo que pode ser moldado. A gente não consegue voltar ao estado anterior depois que a gente experimenta a gente vive algo. Tanto que o nosso histórico de vida, aquilo que a gente consegue perceber do outro, ou quando alguém vive uma experiência e eu digo assim, eu sei o que tu tá sentindo, porque eu já vivi isso. A gente não viveu igual aquela pessoa, porque cada um vai sentir diferente. Mas a gente imagina como o outro se sente baseado em uma experiência similar que a gente já teve. Então, a gente vai ter essa mesma questão, né? De que a gente pode entender que a gente vai se moldar, né? Vai se moldar a partir da nossa personalidade ao decorrer da vida. Então, na infância a gente gostava de algo. E aí vai passando o tempo, aquela coisa já não faz mais sentido. E aí a gente passa a gostar de outras coisas. E aí vem até mesmo a neurociências, né? Que fala da plasticidade cerebral. De que a gente está apto a desenvolver novos hábitos, novos gostos, a partir do nosso desenvolvimento, do foco, em querer mudar, em querer saber sobre aquele tema, no caso da aprendizagem, né? Na infância, a gente está mais sensível. Por isso que a gente fica tão fixado em pontos da infância. Então, geralmente, essas formas de gosto, de satisfação, de personalidade é construído na infância porque a gente está mais sensível. A criança ouve algo pela primeira vez, ela já aprende. Na fase adulta, a gente tem um trabalho um pouco maior. E é por isso que serve o nosso trabalho como psicóloga, meu trabalho como psicóloga, como psicanalista, que é de fazer essa desconstrução, que é de olhar para a história. Mas você está dizendo que concorda, legal. De a gente olhar para essa história que a gente viveu até hoje e perceber, poxa, por que eu gosto disso? Por que eu não gosto daquilo? Por que eu me sinto assim quando certa coisa acontece? Por que quando alguém começa a gritar ou eu me sinto desconfortável, né? Como Maciene comentou aqui, a gente está em uma constante metamorfose. E com certeza, né? Às vezes a gente fala que gosta muito de uma coisa e depois a gente fala assim, poxa, paguei, porque eu dizia que eu nunca iria gostar daquilo, ou eu nunca faria isso, que eu nunca ia gostar de determinado cara, que não faz o meu tipo.
E aí a pessoa se apaixona por aquela pessoa que ela disse que ela nunca ia se apaixonar, ou nunca ia gostar. E a gente tá sempre se desenvolvendo, né? E aí, quando a gente vai falar de fetiche, que é o que eu vou falar mais na frente, se trata de uma fixação. Então, essa fixação, ela geralmente vai ser desenvolvida na infância. Então, nesse desenvolvimento psicossexual, essa criança ela vai se fixar em determinados objetos, em como no caso do fetiche, em determinadas partes do corpo, e ela vai ficar fixada por algum ponto, né, que, trazendo a psicanálise, que é a minha abordagem teórica que eu me utilizo, que ficou inconsciente em algum momento e que a gente simplesmente age, a gente simplesmente olha e diz que gosta e diz que não gosta, mas a gente não faz uma análise mais detalhada de ficar pensando ou até mesmo buscar uma análise para se conhecer e entender as raízes de quem a gente é hoje, quem influenciou para que a gente pensasse da forma que a gente pensa, né? A não ser que a gente tenha um adoecimento. Porque geralmente o adoecimento, ele mostra que algo dentro de mim não está bem e precisa ser revisto. Então tem alguma coisa que eu quero integrar como fazendo parte de mim, que eu olho no outro e que eu vejo que eu gostaria de ser daquela forma e eu não sou, ou alguma coisa que eu quero mostrar ao outro, acho que eu sou, mas não transmito que eu sou. E aí a gente vai fazer esse percurso de análise pessoal, né? De buscar um psicanalista, de buscar um psicólogo, para se conhecer e tratar daquela coisa que não está bem ajustada dentro da gente, que não está fazendo parte. A gente não está entendendo quem a gente é, né? E muita coisa, né? Acho que eu vou falar mais no final sobre isso. Eu não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje, mas aí eu faço a parte 2. Bom, e aí vem, né, a questão do assunto do fetiche em comum, aliás, do fetiche que eu coloquei como sendo, digamos, a crítica, né, do Rios. Mas a gente vai falar de tudo, de todos os fetiches em si, né? Mas não se aprofundar, mas falar de uma forma superficial, mas de todos em si, né? E aí, o que a gente vai entender é como, então, o que eu falei, né? Sobre troca de casal, sobre swing. Primeiro que a gente vai estar falando de duas coisas relacionadas a isso. Vai ser formato de relacionamento e fetiche, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que é isso, ou aí pode perguntar. Mas então, quando a gente fala de sexualidade, não é diferente, né? A gente pode se fixar em algo e pode mudar, ou pode compreender que aquilo é tão fixado que eu não consigo mudar e que eu preciso atribuir a minha personalidade, né? Então, deixa eu ver. Fetiche e fantasia, então. É isso que é o próximo tópico. Qual é a diferença, então, entre o fetiche e a fantasia? O fetiche é todo o ato, todo o objeto ou parte do corpo pelo qual eu me excito sexualmente e que tem uma certa fixação. A psicanálise, ela vai compreender isso diferente, né? Ela vai entender que para ser um fetiche precisa ter uma fixação de que a pessoa não goste da relação pênis-vagina, né? A não ser que a pessoa se fixa, por exemplo, na podolatria e só goste de pés e não
goste de outras práticas, né? Mas no dicionário o fetiche vai ser isso. E a fantasia já é algo que é mais fluido. Então, por exemplo, alguém que tem um fetiche voyeur, essa pessoa, ela vamos dizer que ela é exibicionista e voyeur, e ela vai, por exemplo, em um local público, porque ela se sente excitada sexualmente ao entender que outras pessoas estão observando ela na prática sexual. Se toda vez que essa pessoa ela se sente excitada com isso é um fetiche. Se é algo que a pessoa busca por curiosidade, mas que ela não é algo frequente, isso é uma fantasia, não é um fetiche, porque não existe esse ponto de fixação de sempre se sentir excitado, né? Já na fantasia não, eu posso me sentir excitado em um momento e em outro não, né? E o que acontece, né? Dentro desses fetiches e fantasias, tem outro termo que são as parafilias, né? E o que acontece? Lembra que eu falei no início sobre a questão da repressão, de que existiu repressão ao decorrer do tempo? Então, até 2001, a gente não existiam os CAPs, né? Que são o Centro de Atenção Psicossocial, onde as pessoas que têm algum transtorno mental, elas procuram. Antes as pessoas elas eram internadas, né? Elas viviam em hospital psiquiátrico, né? Que chamava de hospício. Alguém lembra disso, né? Se quiserem comentar aí, se vocês já ouviram falar nessa época onde as pessoas elas eram torturadas, né? Que elas sofriam simplesmente por ter algum transtorno mental. Então, as pessoas que eram levadas, né, ao hospital psiquiátrico, elas poderiam ser levadas por qualquer pessoa da família. Então, se compreendesse que aquela pessoa ela era uma pessoa estranha ou ela era diferente dos demais, ela era considerada louca, né? Então, essa pessoa ela tinha por exemplo, se ela fosse prostituta, se ela tivesse algum gosto sexual diferente da maioria, se ela apresentava algum comportamento estranho, que era diferente da maioria, ela era considerada louca, né? Então, até poucos anos, se a gente fosse nos manuais de psiquiatria, a gente via que todo fetiche, que todo gosto sexual, que não fosse para um encontro humano de preliminares sexuais, por exemplo, alguns fetiches, o masoquismo, o exibicionismo, o voyeurismo. Se alguém não souber o que significa, pode perguntar também. Mas a podolatria, o golden shower, que a excitação por urina, diversos fetiches. Eles eram vistos como automaticamente uma doença. Então, essa pessoa que tinha esse gosto sexual, ela já era uma pessoa automaticamente que tinha uma doença mental. Mas hoje já não é mais assim, mas faz pouco tempo. Hoje a gente entende que só se trata de um transtorno fetichista quando existe algum tipo de sofrimento para aquela pessoa. Se não existe sofrimento, não vai ser um transtorno, vai ser uma parafilia, mas não é um transtorno parafílico. Antes,
parafilia, ela já era considerada uma doença. Hoje não. Hoje eles colocaram no manual de psiquiatria que existe o transtorno parafílico e a parafilia. Mas a parafilia ela tem uma conotação muito ruim, né? A origem da palavra ela já vem ao contrário do amor. Então já se compreendia que era algo negativo, né? Mas hoje foi distinguido, né? O que é uma parafilia, que não é mais algo de doença em si, embora a nomenclatura da palavra venha disso, de um transtorno parafílico, né? Então, se trata de uma compulsão na área sexual, assim como nas outras áreas. Então, quando a gente vai falar de transtorno alimentar, né, a gente vai entender que a alimentação ela só passa a ser um transtorno quando acarreta algum tipo de sofrimento. Então, essa pessoa passa a ter uma obsessão por aquele alimento. Ela passa a pensar naquele alimento o tempo todo. Ela não consegue deixar de comer, ela simplesmente age. Ela simplesmente vai na geladeira e come, né? Quando a gente fala de uma obsessão por limpeza, então essa pessoa, ela olha um ambiente que está desarrumado e ela precisa organizar aquele ambiente. Ela precisa porque senão algo vai acontecer. Ela se preocupa, ela se fixa naquele ponto. E aí vai ser uma questão de obsessão e compulsão. Qual é a diferença? A obsessão é o pensamento fixado naquilo. A obsessão a compulsão é quando eu levo isso para ato, né? Eu preciso daquilo. Então, o que acontece? A gente traz esse mesmo ponto para a sexualidade, o que traz sofrimento no ponto de vista profissional. Travou. Acho que voltou. No ponto de vista profissional, na questão pessoal. E isso é visto como um transtorno, porque transtorna algum ponto da tua vida, né? E aí, trazendo, né, para esse ponto do fetichismo, vai acontecer a mesma coisa. Se essa pessoa ela sente prazer numa prática masoquista e ela percebe que aquela prática dela está trazendo sofrimento para ela, isso pode ser um transtorno na vida dela e ela pode buscar ajuda profissional. Mas vale pensar também por que está trazendo transtorno, né? Será que é por uma questão social? Ou é por um incômodo interno? Aí vale a pena a gente pensar, né? Sobre isso. E todos nós temos fetiches, né? Porque a gente pensa, né? Às vezes, fetiche como algo muito anormal. Mas tem tem coisas, né, que às vezes a gente acha que não é fetiche, mas é. Porque não se trata de uma fixação que é só bizarra, né? Por exemplo, eu não lembro o termo agora, mas o fetiche em bunda, né? Algo muito comum. É um fetiche. Mas qual é a diferença, então, entre eu comparar esse fetiche com outro que eu acho que é mais estranho, né? Por exemplo, com urina. Vai ser modos de satisfação, mas vai ser diferente. E aí que tá a questão do respeito com as formas das outras pessoas, né? De não criticar isso, né?
Comentem aí o que vocês pensam sobre, para eu não me sentir sozinha aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário. Bom, então a gente compreende, né, essa questão de que o simples fato de alguém ter um fetiche não vai ser um transtorno em si, né? E pensando na questão de swing, troca de casal, homenagem, vai ser a mesma questão, né? A gente vai pensar de que tem tanto a parte fetichista, como também tem a questão dos formatos de relacionamento, né? Que fogem à norma, né? Como um relacionamento que, como eu coloquei lá na enquete, quando eu lancei a live, né? Quem tinha relacionamento liberal, quem tinha relacionamento não monogâmico, né? Porque existem outras formas de relação além do modelo monogâmico que é o proposto. Como fica a relação de sentir tesão em lugar público, mesmo que não tenham pessoas olhando? Às vezes vai estar simplesmente na fantasia, né? Então, às vezes aquela pessoa não leva para o sentido tão real de que tem alguém olhando, né? Mas na fantasia. Aí seria até um ponto, né? Porque se tiver alguém olhando e não for consentido, aí vai ser considerado um transtorno, porque não é algo saudável, né? Quando não é consentido, por que a pedofilia ela é considerada um transtorno automaticamente? Porque ela não é consentida. Ela nunca vai ser consentida. Porque uma criança, ela não vai ter autonomia de escolher, né? E vai trazer diversos prejuízos para aquela criança. Então não é consentido. E da mesma forma, se alguém ter relação sexual em público e não for consentido em relação àquelas outras pessoas, também vai ser um transtorno, porque não se trata só do bem-estar meu, mas eu tenho a barreira da liberdade do outro. E quando eu não consigo respeitar o outro, né, eu vou estar infringindo essa regra, né, que é muito importante. Mas então, essas descargas, né, hormonais que a gente tem de que vem o prazer e a satisfação em uma coisa e em outra não, em uma prática sim e outra não, como eu disse, vai depender desse desenvolvimento, dessa história de vida, né? E talvez isso não seja um problema para a pessoa, né? Desde que não esteja se tornando um transtorno parafílico, no caso, né? Mas eu posso buscar uma terapia, uma análise por algum outro motivo, e aí eu percebi que eu tenho essa questão, e aí eu posso investigar essa questão, sim. Eu posso compreender por que isso acontece comigo, rever se essa minha prática ela está sendo de acordo com os meus valores, né, com os meus princípios de vida. Eu posso rever isso, né? E aí eu fiquei de falar também, né? Coloquei lá como um dos tópicos para a gente falar sobre esse conceito que a psicanálise tem, né? De prazer e gozo. Mas
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem alguma outra pergunta? Pode mandar aqui se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou discordar, ou trazer um ponto pra gente pensar. Porque eu tô falando conforme o que vai vindo e seguindo, né? Mas assim, né? A gente vai trazer esse conceito para pensar que, primeiro, né? Gozo, esse conceito de gozo em psicanálise não é o gozo que a gente tá falando aqui sexual, né? Mas é uma coisa de que eu percebo que não faz parte de mim, mas que eu não consigo integrar em mim, que não faz parte de mim, mas que eu tenho um desprazer naquele ato, mas que eu continuo buscando aquilo, né? A psicanálise traz a ideia de que quando eu venho a trazer as coisas em ato, né? Eu tenho algo inconsciente que me leva a fazer aquilo, né? Então, quando a gente fala de que às vezes existe determinadas práticas que a gente tem que geram desprazer. E esse desprazer, eu sinto prazer no desprazer, né? É como, por exemplo, eu sou alguém que eu admiro muito, alguém que é muito autoconfiante, que consegue fazer suas próprias escolhas, que consegue... Eu olho aquilo e admiro, mas eu olho pra mim e eu percebo que eu sou uma pessoa muito dependente, que eu preciso perguntar pra todo mundo o que eu preciso fazer, que eu não tenho uma iniciativa. E aí eu vou percebendo que se eu passo a ser essa pessoa tão autoconfiante assim, essa pessoa que eu gostaria de ser, eu começo a sentir falta de um prazer que eu tinha antes, que era aquele prazer de perguntar pra alguém e ser dependente daquela pessoa. Vocês entendem mais ou menos o que eu tô dizendo? Eu tô tentando trazer um exemplo, né? Mas por que eu tô trazendo esse exemplo, né? Pra entender que na sexualidade é da mesma forma. A sexualidade, ela tem tudo a ver com a nossa questão afetiva, com a nossa fantasia, as nossas fantasias afetivas. E às vezes, algum ponto da sexualidade, alguma fantasia sexual, algum fetiche, né? Quando existe essa fixação, como eu expliquei, vai estar relacionado com tudo isso, né? Vai estar relacionado com esse gozo outro, né? Ou não. E aí tá, né? Quando a gente faz um processo de psicoterapia, de análise, a gente pode perceber que pode se tratar de alguma coisa que a gente pode deslocar, que a gente pode pensar de outra forma, que por que a gente insiste naquilo ou por que a gente não insiste. Ou a gente pode compreender também que aquilo é tão enraizado que eu preciso talvez aceitar aquilo, que aquilo tá fazendo muito parte de mim, né? Então, é para trazer essa ideia que a gente precisa olhar os seus verdadeiros fetiches. Às vezes ela julga o outro, né? Às vezes ela olha pro outro e diz, poxa, que estranho. Rapaz, essa pessoa... ela tem um fetiche em ser corno, em
em ver o parceiro dela ficando com outra pessoa na frente dele. Como é que pode? Pessoa... que baixaria, né? E não olha para si, né? Não olha que talvez talvez essa pessoa se identifique, tenha um desejo escondido em relação àquilo, ou simplesmente se ela não se identifica, ela vai respeitar o outro, né? Respeitar essa diversidade do outro, esse desejo do outro, né? E aí tá, né, a singularidade que a gente tem, de que a gente nunca gosta das mesmas coisas. Tanto que um casal, geralmente os casais, uma das questões que mais tem, né, é essa diferença de gostos, né? De que um parceiro tem um gosto e aquela outra pessoa tem um gosto totalmente diferente, não gosta daquilo, gosta de outra coisa, né? E tem essa questão, né, de poder ajustar, e às vezes não é possível ajustar, né? Às vezes não vai ser possível, né? E aí, vocês têm alguma pergunta? Não tem, né? Não, pode continuar. Tá bom. Então, essa questão de fixação, ela também é bem complexa de se entender, né? Porque a gente é fixado em muitas coisas, né? E o que faz com que a gente seja bem sucedido, né? Eu até estava assistindo uma live outro dia, é justamente essa constância, né? Essa fixação que eu tenho em alguma coisa. Então, quando determinado tema, determinado assunto, determinada tarefa, ela me faz com que eu permaneça fazendo aquilo, eu tenho um desejo, né? Eu tenho algo com aquilo que me faz querer continuar. E na sexualidade também não vai ser diferente. Então, o que eu tenho para falar é que é importante a gente olhar, né, para essas fixações que a gente tem, mas que também é importante reconhecê-las, né? E aí, por que então o processo de psicoterapia, de análise, ele vai ser tão importante, né? Alguém quer comentar sobre isso? Por que pode ser importante um processo de análise? Sabe, aquele exemplo que eu trouxe, né? Quando a gente pode se compreender de que às vezes a gente vai ter um autoconhecimento. Sim. Que quando a gente vai ter
a gente percebe que a gente tem uma satisfação em algo que a gente não gostaria de ter, ou que a gente acha que traz sofrimento, né? A gente pode inventar uma outra coisa com aquilo, né? Então a gente pode transformar em algo que a gente ache saudável, que a gente ache que tá de acordo com o que a gente quer ser, né? O que a gente quer transmitir para o outro. E nesse ponto dos fetiches, né? É da mesma forma, né? Porque é aceito, por exemplo, quando eu escuto. Tem pessoa que tem fetiche em que fale, fique comigo para sempre, eu vou ser teu para sempre. Fala isso que eu me sinto excitado com isso. Vai ter pessoas que vai ter fetiche nisso. E é mais comum, é mais aceito. Mas vai existir outras coisas que não vão ser aceitas pelas outras pessoas. E por isso, a maioria das pessoas vai ficar com medo de revelar. E vai ficar com medo de trazer à tona aquilo, né? E a questão é essa, né? Por que nesse ponto a gente acaba tendo essa questão de entender uma coisa como certa, uma coisa como errada, né? Claro que existe, né, os princípios de cada um, pontos de vista pessoais, mas que nesse ponto de julgar o outro, não tem como eu julgar o outro, porque todo mundo tem alguma coisa que vai ser esquisita, que não vai ser igual a todo mundo. E é isso que é a beleza. Porque a beleza, ela vai estar sempre na singularidade. Ela vai estar nessa diferença, né? E se perceber é muito importante. Porque é a partir disso que alguém tem a possibilidade de se sentir mais satisfeito também. Quando percebe que algo toca aquela pessoa e que aquilo faz parte dela. E assim ela desenvolve a personalidade dela. Ela integra aquilo como fazendo parte dela. E aí o que ela vai fazer daquilo vai ser uma questão de que ela vai inventar, que ela vai trazer aquilo pro trabalho dela, vai trazer isso pra vida dela em todos os aspectos, né? E porque a gente acaba sendo um todo, né? A gente não é só sexual. Como eu disse antes, o afetivo, o sexual, ele tá sempre junto, né? E gente, eu vou encerrar a live. Se vocês tiverem alguma pergunta pra gente pensar sobre, ou quem chegou agora, falar alguma coisa. Bom, então a gente vai encerrar aqui, né? E em breve eu quero estar fazendo outras lives, né? Eu quero estar trazendo também o tema da depressão, né? Que é um outro transtorno psicológico, né? Vou estar trazendo outras coisas em relação a formatos de relacionamento, né? Mas é isso, né? Espero que tenha feito vocês pensar um pouco, né? Sobre essa questão, né? De respeitar o desejo do outro, de
de olhar para si, como a gente enxerga esse desejo do outro também, né? É importante, né? E eu vou ficar por aqui então. Quero agradecer as pessoas que entraram, que participaram. E é isso, gente. A gente é um plástico, né? A gente tem a plasticidade de sempre se transformar, né? Nem sempre, mas às vezes sim. E não se limita só ao campo sexual. Então, tchau, gente. Obrigado por terem entrado aqui, né? E para quem quiser pode assistir a gravação, né? E é isso, né? Vamos respeitar as outras pessoas, né? Não só do que se trata de estruturas, né? Como essa das diversas formas, né? Que a gente tem de satisfação, como também de gênero, né? Que a gente tá aí do mês do orgulho LGBT, pensar sobre o respeito, né? E que não se trata de um transtorno, né? Mas de uma estrutura, de uma forma de satisfação, de uma tara, né? De uma fantasia, que a gente possa acolher, né? O que a gente sente e possa também acolher o outro. Porque quando a gente exclui o outro, a gente faz com que a gente se torne uma pessoa chata, né? Uma pessoa que não tem amor, né? Porque o amor a gente inclui as pessoas, né? E não traz essa questão de discriminação. Então, vou ficar por aqui. Tchau, gente, e até a próxima. Tchau.